Já estamos de volta com o seu programa e o estilo de vida, e para completar o nosso bate-papo hoje, aqui no Estúdio Glass da Amazonsat, a gente está recebendo o nutrólogo e alergista, Dr. Gilberto de Paula. Seja bem-vindo, doutor. Como vai? Tudo bem, obrigado pelo convite. Quanto tempo, hein? Verdade, verdade. E hoje a gente está falando sobre macarrão, e a sua participação é fundamental para a gente completar, para a gente conseguir entender um pouquinho a respeito desse tipo de massa, se é saudável ou não. A gente já até conversou com o Dr. Augusto falando um pouco sobre um tipo de macarrão, que é o macarrão sem glúten. Eu queria que você explicasse o que é esse macarrão e para quem ele é indicado, por exemplo. O macarrão sem glúten ele é um macarrão que não tem uma proteína que é chamada de glúten, e essa proteína, ela em alguns indivíduos suscetíveis, ela é capaz de gerar uma tremenda inflamação no intestino delgado. E essa inflamação, como ainda há pouco falou meu colega nutricionista, ela gera uma coisa chamada desabsorção. Então, além de ter inflamação, a pessoa ainda acaba não absorvendo alguns nutrientes essenciais para o desenvolvimento humano. Então, por exemplo, toda criança que apresenta uma alteração na curva do crescimento e desenvolvimento, ou seja, parou de crescer, tá? E o peso estabilizou, é interessante avaliar a possibilidade de estar tendo uma intolerância ao glúten. O grande problema dessa síndrome inflamatória do glúten, que hoje a mídia tem se preocupado com ela, eu acho isso uma coisa, um belo serviço para a humanidade e para as pessoas do Brasil, é que ela pode gerar várias doenças, várias síndromes que levam o paciente a rodar por vários médicos, né? E só vai melhorar quando você faz o diagnóstico. E esse diagnóstico, ele a princípio é clínico, mas a confirmação dele tem que ser feita pelo gastroenterologista, tem que ser feita através de biópsia e através de um patologista que realmente conheça isso daí. Porque se a pessoa for portadora desse problema, ela vai ter a sua vida inteira afetada por isso. Você imagina assim, uma pessoa que tem a deficiência de absorção de vitamina B12, ela tem um potencial enorme para desenvolver demência, né? Uma pessoa que tenha em tenra idade uma intolerância ao glúten, ela pode ter deficiência de zinco. O zinco ele é cofator enzimático de 200 enzimas. Imagina o prejuízo que o desenvolvimento que essa pessoa vai ter. Então, hoje, a indústria, entendendo essa demanda, né, a indústria sempre responde às demandas, isso é uma coisa inteligente. Tem gente que é contra a indústria, né, mas, na verdade, a indústria, ela, às vezes, cria o problema, mas acaba também arranjando a solução. Então, criou esses macarrões que eles são destituídos de glúten, né? Então, esses são alimentos que a gente chama de substitutivos, né, do que aquilo que era uma tradição no mundo todo, né, que é o uso do macarrão, que, aliás, não foi descoberto na Itália, né? Os inventores do macarrão, não sei se vocês sabem, foram os chineses, né? E você tem hoje macarrão de arroz, eu descobri que tem macarrão de tucumã, né? Macarrão de tucumã? Perdão, de pupunha, desculpa, pupunha, né? De pupunha, que é uma coisa muito nossa. E é uma coisa bem interessante porque, além de ele ter o beta-caroteno, né, ele tem a fibra, né? Então é um alimento super funcional, né? Então é muito importante hoje, você que suspeita ou você que está confirmado o diagnóstico, ao consumir algum alimento, o meu colega falou, é importante hoje você ler o rótulo, se tem ou não tem glúten. Porque quem tem esse problema pode ter vários problemas de saúde, desde problemas dermatológicos, que às vezes parecem ser incuráveis, né, até problemas digestivos graves, como esofagite de refluxo, como gastrite, como colite, que não cura nunca. Quando você remove o alimento que é ofensivo, a pessoa... Isso é um detalhe interessante. Quem tem a doença celíaca, quem tem realmente a intolerância ao glúten, não espere melhora dos sintomas em uma semana, em 5 dias. Isso não acontece. A melhora, na maioria das vezes, ela só vai acontecer depois que a pessoa ultrapassa 3 meses, 6 meses. É por isso que algumas pessoas, não melhorei nada com essa dieta, e acabam não seguindo a dieta. Dizem, eu não consegui resolver, o médico disse que eu tinha intolerância ao glúten, eu tirei, e aí eu não melhorei nada, né? Porque o que acontece? É uma inflamação crônica cumulativa.
é aquela coisa que você está ingerindo todo dia, aquela gotinha que está batendo na pedra todo dia ali, até furar. Então, quem for diagnosticado como portador de intolerância ao glúten, tem que se submeter a uma dieta, tem que procurar um nutricionista que tenha conhecimento a respeito dessa dieta de exclusão, né, para poder fazer uma dieta adequada. A família tem que participar disso. Você não pode isolar um indivíduo dentro da sua família, isso é problema dele. Não, isso é problema da família como um todo. Então, é muito difícil para uma pessoa que tem uma intolerância ao glúten viver hoje, porque você assim, se você for analisar nessa área que a gente está aqui, vai ser muito difícil você conseguir encontrar um alimento sem glúten. Então, as pessoas que têm esse problema, elas têm que levar a sua alimentação para a fábrica, né, para o seu escritório. É necessário que o médico, o nutricionista, informe que a pessoa é portadora disso, para que ela tenha esse suporte da empresa e do local de trabalho, né. Hoje as companhias de avião já estão oferecendo dietas especiais para pessoas que necessitam. Infelizmente, é só para voos internacionais, né? Uma pena. Então, eu acho essa questão é uma questão muito importante hoje e vejo assim, com muito bons olhos o apoio que, como o Amazonsat, você, Nádia, está discutindo isso. Quanto mais a gente orienta, mais pessoas vão ficar antenadas para essa possibilidade. Essa questão do pessoal da nutrologia, da nutrição, também está focado nessa questão. Quer dizer, hoje a gente acabou vivendo uma situação assim, o que era a coisa mais simples do mundo, que era se alimentar, né? Era fácil, você chegava em casa, tinha um pãozinho, um café, o leite, uma fruta. Hoje é uma batalha diária, né? Hoje se tornou uma coisa difícil e às vezes você vê assim, Nádia, eu tenho visto assim, jovens famílias, completamente desorientadas a respeito de como alimentar seus filhos, né? As crianças com hiperatividade, as crianças com asma, criança com dor de cabeça, com enxaqueca, criança com dor de barriga que não passa nunca e haja tomar remédio para verme. E você vai analisar, quando você vai ver, essa criança está comendo um monte de coisa que o colega acabou de colocar: corante, conservante, antioxidante, adjuvante. Os alimentos, as crianças têm o sentido da visão muito, muito sensível, então quando eles entram no supermercado, com a avó principalmente, eles vão ver um monte de coisa colorida e eu quero, né? Aí a avó, como é que a avó vai dizer não, né? Então eu já vi essa cena várias vezes e hoje nós estamos vivendo no mundo numa selva industrial, né? Precisa ter muito cuidado com o que a gente dá para os nossos filhos e com o que a gente usa para se alimentar. Também, né? Agora, doutor Augusto, é muito comum, é bastante frequente em seu consultório ter essa questão dessas reclamações e pedir uma orientação, não saber como lidar com a alimentação do filho, seja para ter um estilo de vida mais saudável, por alguma restrição alimentar? Sim, é bastante comum, até porque, como nós estamos falando agora, não são que aumentou os índices de pessoas com intolerância ao glúten, é que os exames hoje eles são mais modernos. Então eles constatam bastante, e com relação à parte infantil, é complicada principalmente quando você passa a trabalhar e deixa seu filho com alguém, né? Você não tem como acompanhar, fazer o rastreamento ali geral sobre a alimentação que seu filho consumiu. Então isso aí dificulta um pouco a gente encontrar a medida para sanar o problema que seu filho está começando a aparecer os sintomas, né? Porque é muito confuso a alergia e intolerância, que são sintomas muito parecidos. Então tem que ser feito um trabalho mesmo, uma anamnese, envolver a família nisso para saber realmente qual é a origem que está fazendo com que a criança apareça com aqueles sintomas, né? Porque são muito parecidos. É uma demora realmente, a gente tem que, é muito importante ser constatado na infância. É um trabalho com a família inteira, né? Todo mundo tem que mudar esse estilo de vida. O hábito, né? O hábito. Agora, doutor Gilberto, é muito importante algo que o doutor Augusto falou a respeito da intolerância e alergia. Uhum. Você pode explicar um pouquinho mais pra gente e a relação entre uma e outra? Por que as pessoas fazem tanta confusão assim? É verdade. Bem, a alergia, ela é uma reação inflamatória que é uma reação imunológica, tá? Então, nós temos o sistema imunológico, que é o sistema que nos defende das invasões de bactérias, de vírus, de fungos, enfim. Então, o nosso sistema imunológico, ele nos defende da invasão de organismos estranhos. Então, no caso da alergia, o alimento ele é percebido pelo sistema imunológico como se fosse alguma coisa ofensiva ao nosso corpo. Então, o sistema imunológico reage ao alimento, essa reação ela é intensa,
ela pode ser aguda, né? No caso, por exemplo, do camarão, a pessoa come o camarão, o rosto já vai inchando, já vai tendo asma, já vai tendo, enfim, urticária. É fácil a pessoa perceber. E essa reação imunológica ela pode ser tardia, que é o caso, um exemplo mais clássico que a gente tem é do glúten, né? Em que a reação ela vai acontecer 3 horas, 12, 16, tem relato até de 72 horas depois. E é mais difícil de ser percebido e por isso a pessoa ingere constantemente o alimento, ela não consegue perceber, porque a reação sempre vai dar 1 dia, 2 depois. A intolerância, ela é, assim, a gente estabelece como intolerância, uma deficiência enzimática. Então, por exemplo, o indivíduo, ele não tem, no caso da lactose, ele não tem enzima para digerir a lactose. A lactose ela é um açúcar, se divide em 2 glicoses para ser absorvida no organismo. Então, quando o indivíduo ingere a lactose, ele não tem enzima para quebrar a lactose, que no caso a enzima é a lactase. Então, esse açúcar que não é digerido, ele fermenta no intestino da pessoa e ele acaba absorvendo a água do corpo da pessoa, fazendo com que aumente o volume de água dentro do intestino. Então, você tem 2 coisas quando um indivíduo tem intolerância, que é muito comum. É você ter a distensão abdominal, porque dá gases, a barriga incha, né? E a outra é a diarreia. Essas são as 2 características mais importantes na intolerância. A alergia também pode cursar com distensão e pode cursar com gases e diarreia também, tá? Por isso é que precisa confirmar. Então, existem testes imunológicos para confirmar a alergia e existem testes enzimáticos para confirmar a intolerância, no caso, ao açúcar, né, do alimento. Agora, o indivíduo, ele nasce com essa intolerância, com essa alergia ou é adquirida ao longo do tempo? Olha, aí que tá, esse é um campo muito assim, né, que tem muito talvez nisso daí. O indivíduo pode nascer com essa intolerância e, por exemplo, tem crianças que nascem com intolerância à lactose e que ela já intolera o leite da mãe. Isso é uma coisa grave, genética, muito complicado, o pediatra é muito raro acontecer, mas quando isso acontece, tem que ser diagnosticado cedo, porque pode comprometer, inclusive, o desenvolvimento cerebral da criança. Isso pode ser desenvolvido porque a enzima ela é produzida dentro da parede do intestino, do jejum ilho, que a gente fala, intestino delgado. Então, por exemplo, se a criança tiver uma virose intestinal, lesionou a parede, a enzima não vai ser mais produzida lá. Então, ela pode ter uma intolerância à lactose que ela é circunstancial, porque o intestino está inflamado. Se você tratar o intestino, ela volta a ser tolerante. E ela pode ser geneticamente suscetível de, a uma determinada idade, deixar de produzir a enzima ou parar de produzir a enzima ou diminuir a intensidade da produção da enzima, entendeu? Então você pode tanto nascer com isso, como você pode desenvolver. E no caso da alergia, existem indivíduos que cedo já têm alergia a leite. E alguns têm alergia ao leite da mãe. Porque existe a alergia ao leite de gado e existe a alergia a proteínas do leite, que são comuns a todos os leites. Então o indivíduo tem intolerância a qualquer leite que você colocar. Se você colocar leite de cabra, se você colocar leite de... Enfim, de qualquer leite, ele tem uma intolerância à proteína, um grupo de proteína do leite. É uma situação bem complicada. Bom, doutores, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu tenho uma perguntinha que vocês vão responder no próximo bloco. Vocês já ouviram falar em macarrão tipo pizza? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá bom? Tem pergunta dos nossos telespectadores e a gente vai entender um pouquinho o que é esse universo do macarrão e discutir outros assuntos alimentares aqui no Estúdio Glass do Amazonsat. Você de casa, não sai daí que a gente volta já. Até lá!